eu sou a Luciana. Eu sou a Patrícia. E eu sou a Sandra. E nós somos do Reflexões Parentais. Pegue um cafezinho, puxe sua cadeira e bora refletir. Olá, meninas! Tudo bem, Pati? Tudo bem, Lu? Oi, Sandrinha. Tudo bem, pessoal que está ouvindo a gente aqui mais uma vez aqui gravando nosso podcast para trazer informação de qualidade e relevância para todo mundo que estiver nos assistindo hoje. E hoje o nosso tema será habilidades emocionais e como que isso interfere na vida das famílias. E aí, meninas, eu queria saber de vocês, o que vocês acham? Por que é importante cultivar as habilidades emocionais nos nossos filhos desde pequenininhos? O que vocês têm para trazer? É tão importante, né? E o ideal é que todas as escolas e as famílias abordassem esses temas desde muito novinho, né? Eu tenho um pequeno em casa e eu percebo o quanto ele já consegue nomear as emoções quando ele tá triste com alguma coisa, quando ele tá irritado. E a Lívia, que é a mais velha, já tem um pouquinho mais de dificuldade, porque a mamãe começou a estudar sobre isso também depois. É. E quanto mais a gente estimula eles e quanto mais a gente conversa a respeito, eles vão aprendendo a lidar com isso de uma maneira mais fácil. Comprei para ele esses dias uma coleção de emoções. Ah, que lindo! Do livrinho da tristeza, da raiva, da felicidade e do medo, nojo, do medo, do nojo. Medo. Então é muito legal quando eles começam a identificar, né? O dia que ele tá irritado com alguém porque o amiguinho da escola fez alguma coisa e ele sabe quando ele ficou com raiva e o porquê que ele ficou com raiva. E que não pode bater, e porque não pode bater, você vai ter que lidar com essa raiva de uma outra maneira. Então é complexo e necessário, né? É importante, né? Porque a emoção tá ali, a criança sente, né? De qualquer forma, mas se ela não consegue nomear, não consegue lidar, ela acaba, né, explodindo, reagindo, às vezes de uma forma que é inadequada. E ela começa a pensar que a emoção em si que é ruim de sentir, né? E eu acho que é importante mesmo a gente ensinar essas habilidades desde bem pequenininho, justamente por isso, para eles começarem a entender que é normal sentir, né? Sentir medo, sentir raiva, sentir tristeza, que não é sempre que vai dar tudo certo, que a gente vai ficar feliz. E que não é só com ele que isso acontece, né? E eu lembro assim, né? Você falou do Felipe, eu lembro da Giovana quando ela era pequenininha, que ela às vezes ficava nervosa, chegava e falava assim, ai, a Júlia não é mais a minha melhor amiga. E aí eu falava assim, ai, Gi, mas o que você sentiu? Enfim, aí a gente ia conversando, aí ela descobria que ela estava com ciúme, porque a Júlia estava brincando mais com outra amiguinha do que com ela. Aí ela já chegava em casa, ela falava assim, mamãe, olha, eu fiquei cega de ciúme. Que bonitinho. Porque ela agia às vezes de um jeito que ela não gostava muito, ela não achava legal, mas depois ela falava assim, mas é que ela não conseguiu, porque ela ficou cega e ela já sabia que era de ciúme. E eu acho que isso que é importante, né? Para eles começarem a identificar que aquilo não acontece sempre, de vez em quando acontece. E quando a gente aprende assim a lidar, a gente evita, né? Talvez de fazer ali de brigar ou de, enfim, fazer alguma coisa que se arrependa. Melhor, né? E é uma habilidade que vai sendo Quanto mais cedo. A gente estava fazendo vocacional essa semana, né, meninas? E conversando a respeito disso, de que às vezes os estagiários que estão ali no final, não sabem falar, começo, final da adolescência, começo da vida adulta, que não sabe lidar direito com as emoções. O quanto acham que é pessoal, uma bronca que um gerente está dando numa equipe, toma para si, porque não consegue lidar com essas situações que envolvem inteligência emocional. E o quanto antes a gente puder desenvolver neles isso, de que eles possam captar o que é para eles mesmo, o que é para eu ficar chateado e o que eu posso fazer com esse sentimento e qual era a necessidade que eu estava por trás desse sentimento. Fala um pouquinho dessa necessidade, Sandrinha, que você é boa nisso. É verdade. Na verdade, assim, né, o que eu penso bastante também da gente estar ensinando desde cedo para as crianças o lado emocional da vida, né, é a gente entender
que a gente é um ser emocional, né? E quando a gente entende tudo aquilo que está se passando dentro do nosso coraçãozinho, do nosso corpinho, aonde aquela emoção vem, de como ela vem, a gente consegue fazer também com que essa criança consiga se comunicar melhor com a gente. E quando ela consegue se comunicar melhor com a gente também consegue estar atendendo essas necessidades que está por trás dali. Porque, falando ainda da criança, né? Normalmente a gente está bastante preocupado em estar solucionando comportamentos, né? E o que a gente vê mais que pega nos pais falando de criança é a birra, né? Isso, é verdade. Então, se a gente falar de birra, a birra de repente é uma demonstração ali de frustração muito grande daquela criança, que ela não sabe ainda, não tem cognição cerebral ainda de estar falando do que ela sente, por que ela está ali naquele descontrole emocional, porque a birra é um descontrole emocional. E se ela não sabe nomear, se ela não sabe o que ela está sentindo, que aquele desconforto que ela está sentindo é normal e que vai passar, e também não sabe dizer por que ela está daquela forma, mais para frente chega aí nesse adulto que não tem também inteligência emocional, porque se ela não aprendeu pequenininho ali a lidar com aquela frustração, da onde que vem aquela frustração, na vida adulta também ele não consegue. Aí a gente chega lá com esse adolescente aí passando para a vida adulta, de quando o chefe, por exemplo, chama a atenção dele de um trabalho que ele não conseguiu fazer da melhor maneira possível, ele acha que está falando dele, né? E não do trabalho. Leva para o lado pessoal, porque assim, você falar do trabalho que não está bem feito, qual que é meu papel se eu tenho inteligência emocional? Tá bom, então me explica onde eu preciso melhorar. Agora, quando não aprendeu lá de pequeno, às vezes aquela história, engole o choro, por que tá chorando? Levanta daí, se não levantar daí vai apanhar. Não é nada. Não é nada, né? Isso a gente falando da raiva, né? Ou da frustração. Aí chega esse adulto que não sabe lidar com essa frustração. Então, a pessoa que está direcionando ali, que é o gerente, ou sei lá, o dono da empresa, a pessoa não aceita, né? Porque ela não sabe lidar com aquilo. E nomear é difícil. Muito né? difícil você Porque, dizer. Que nem com o Felipe, que eu já tenho mais ferramentas e instrumentos para fazer isso com ele, que é menor. Sim. Né? Então, por exemplo, teve um dia em casa que nós descemos, ele estava irritado, ele chegou já da escola um pouquinho mais irritado, e nós descemos do condomínio para procurar um amigo para brincar. E descemos, rodamos o condomínio inteiro, ele não achou ninguém. E aí ele subiu super bravo, aí já começou a chorar, entrou em casa chorando, foi pro quarto chorando. Eu falei, gente, mas não, pra mim, eu, mãe, que tô de fora, não tô entendendo o que tá se passando, choro, né? Que tava magoadíssimo, de verdade. E pra ele era real, magoadíssimo. Eu falei, filho, o que tá acontecendo? Nada, só quero ficar aqui. Aí deixei ele lá no quarto um pouquinho, ficou lá chorando, voltei, mas aquilo, eu falei, não, ele precisa identificar o que é. Por que ele teve essa vontade tanta de chorar? Aí fui de novo, sentei, conversei, falei, só me fala por que você tá triste, assim, que você tá chorando. E ele falou assim, eu também não sei. Então vamos pensar, você desceu, por que você ficou com vontade de chorar? A gente foi conversando, aí ele falou assim, todos os meus amigos mudaram daqui, porque tem os 3 melhores amigos dele, mudaram do condomínio. E eram pessoas que ele brincava sempre. Acho que ele falou, poxa, chegou agora sozinho. As férias, ou era um feriado, eu não me lembro. E eu, com quem que eu vou brincar se os meus amigos não estão? Então ele tinha um motivo, ele estava com saudade dos amigos. Ele ia ter que fazer novos amigos, ele ia ter que sair da zona de conforto. Né? Então para ele tudo aquilo foi difícil. Para mim era muito mais fácil. Para de chorar, não tem motivo. Não tem ninguém ali embaixo, daqui a pouco você arruma alguém, mas os amigos dele não estavam lá. E não iam aparecer ali. Não. Então ele tem o direito de estar triste. Claro, e mas total direito. Ele foi super difícil dele entender que era aquilo. Então foi um trabalho, foi quase uma hora ali. Porque também ele não sabia, né? Ele foi buscando, né? Eu desci, passei pelo andar do amigo, entramos em casa, o amiguinho do lado, da porta do lado não mora mais lá. Aí ele começou a identificar que aquilo que ele estava sentindo nome, né? Era saudade. Era medo de ficar sozinho. Isso. Era aquela frustração de que ele criou muitas uma expectativa coisas, né? de se divertir, de repente não teve. Exatamente. E é tão interessante, né? Porque assim, normalmente quando vem esse tipo de emoção, e aí ele, claro, né? Eles não sabem muito se acalmar,
que não também tem sabe habilidade identificar, não ainda, sabe né? se acalmar. Aí a gente fica assim, também com a nossa Nervoso, emoção. que a Você gente sabe também quando tá não chorando. aprendeu a se Agitado, acalmar. e aí a gente começa a pensar em várias estratégias para tentar solucionar aquela emoção. E muitas vezes a gente não deixa eles nem tomarem contato com elas. E vai agoniando a gente. Da criança tá chorando e não saber falar o que é. E Então, a gente quer fica logo que ansiosa. fale, mas demanda um tempo para ele formular aquilo na cabecinha dele. E eu vou dizer que eu, com todo o conhecimento que já tenho, chega uma hora que dá uma angústia de falar, como que você não sabe? Porque a gente tem angústia de querer ajudar. E outra coisa, né? A gente, enquanto pai e mãe, a gente também não consegue controlar essa nossa... É a nossa emoção. Emoção de talvez... cessar o sofrimento Cessar o dele. sofrimento, frustrar. A gente se frustra por não estar conseguindo tirar essa dor do filho, né? Pra gente é uma frustração. É a dor dele. Ele tem que passar. Não tinha como. E não tem como a gente controlar. Eu acho que é isso que a gente... Né, é importante da habilidade emocional. Porque esse tipo de coisa a gente não tem como controlar. Não tem como você fazer aparecer o amiguinho na hora que ele quer, né? Não tem como, de repente, você fazer passar um desenho que nem agora. Ainda tudo bem, procura no YouTube, mas que nem na época que a gente tinha que esperar passar na programação, eu lembro disso. Sim. A Giovana acompanhava uma sériezinha e aí acabou o episódio. Enfim, acontecem coisas na vida da criança que não tem como a gente impedir, salvar, né, daquilo. E vai acontecer várias vezes, né? Então, quanto mais cedo a gente aprender a lidar com essa emoção, mais feliz a gente vai ser. É o contrário, a gente não quer que eles fiquem frustrados para que eles sejam sempre felizes, mas se a gente for arrumar tudo para que eles não passem por essa frustração, menos felizes eles não se preparam, porque a gente pode até se matar para fazer essas coisas, mas eles vão para a escola? Na escola não é assim. No trabalho, né? Quando eles vão para o estágio, também não vai ser assim. E hoje, cada vez mais a gente vê uma criança chorando, o que as mães usam para cessar o choro na hora? Dopamina. Dá um celular, põe um vídeo bem dopamina. E aí o choro vai embora e ninguém para pensar no motivo daquele choro. Aí a criança fica irritada porque ela já estava querendo chorar e é um ciclo que vai piorando e a gente não está ensinando para as crianças a lidarem com essas emoções. Aí chega lá na adolescência, fica mais difícil ainda, porque não é tudo resolvido com um vídeo engraçadinho. Não. Sim, aí tem as questões da adolescência, né? Na verdade, assim, né, a gente nunca foi ensinada a normalizar os sentimentos, né? As emoções. A gente aprendeu e entendeu que a única emoção válida é a alegria. As outras não devem existir na vida. Só que, assim, impossível. A gente tem todas elas. Então, que a gente normalize essas emoções enquanto adultos, que a gente perceba, né? Que a gente tem vários sentimentos, várias emoções ao longo do dia, para que a gente entenda que também para o nosso filho aquilo é normal. É normal. As emoções, elas são sinais, né? Sim, são sinais de que algo está bem ou não. Está mostrando se a nossa... por exemplo, né, a gente falando lá da criança. Aí ela está chorando, está dando birra. O que é? Ela está com sono? Está com fome? Dependendo, a fralda tá suja, da idade que é. O que tá ali? Ela tá precisando de ficar mais perto do pai e da mãe, que tá muito distante? Qual que é essa necessidade? É uma dor que ela tá sentindo física? Então, não adianta eu querer que essa criança, ela pare de chorar, que ela pare de dar a birra, se eu não sei o que tá acontecendo com ela. Então... Não tem como, né? Eu vou, então, ficar quieta, ou ela se frustrou porque ela queria um brinquedo e naquela hora não dá para ter. É esse entendimento, né? Por que deste comportamento? E aí é interessante, né? Quando a gente fala assim da gente não conseguir controlar a nossa emoção, porque a gente fica ansioso, né? Ansioso querendo cessar ali o sofrimento da criança, o comportamento e aquela angústia. A gente também não ensina essa criança a lidar com a emoção, porque ela vai aprender copiando a gente. Sim. Então, a gente deu ansiedade, primeira coisa, antes da gente tentar solucionar ou acalmar a criança, enfim, a gente também tem que olhar ali para nossa emoção e ver o que eu preciso fazer para eu ficar calma, né? Para poder atender essa criança, né? É respirar, eu preciso respirar, né? Contar até 10. Minutinho, contar até 10. Ou então, preciso, sei lá, dar uma saidinha aqui, chamar alguém, ficar aqui um pouquinho. Me ajuda, Me ajuda aqui.
Então, a gente vai sendo modelo para as crianças para entender que a emoção vem, não é errado sentir emoção. Ela vem, ela vai despertar, muitas vezes a gente não prevê, né? Vem do nada, às vezes, automático. E a gente pode, sim, dar um tempo, sair para dar uma chorada, voltar, sair para dar uma... para eles como lidar, né? Estratégias para lidar com as estratégias. E é no dia a dia mesmo. É quando as coisas acontecem, a gente precisa criar uma frustração para a criança. Nossa, eu preciso falar não para o meu filho? Bastante não. Porque ele tem que entender que a vida não é do jeito que ele quer. Realmente, a vida não é do jeito que ele quer, mas a gente não precisa criar já a frustração, tem vários já nãos, tem, né? Já tem tanto não na nossa vida, né? Quantas vezes, gente, eles planejam, né? Planejam um passeio que não dá certo, ou querem comer tal coisa e vai ver, não dá. Às vezes vai fazer um bolo toda feliz, o bolo sola. Olha que coisa frustrante, né? Você tá pensando, nossa, eu vou fazer aquele café, né? Tomar aquele café, chega lá, acabou o pó. Ó, que decepção. Acontece. Vai, chega sonhando com aquele cafezinho. Você chega sonhando com o cafezinho. Até não o cheirinho, não tem o café. Frustrou, né? Frustrou. Acontece, gente, acontece com todo mundo. Então, não precisamos criar. É a própria rotina, vida, né? A própria vida. E a própria forma como a gente reage aos imprevistos também vai modelando para as crianças, né? Se toda vez que a gente tem uma frustração, a gente entra em surto, a gente fica nervosa e briga com o marido. Por que você não pegou? Por que você esqueceu? Gente, esqueceu, gente. Não teve educação ninguém planeja. Ninguém planeja esquecer as coisas, né? Hoje eu vou esquecer de tudo. Não, a gente esqueceu. Então, eles estão observando. Sim. A nossa reação. Nosso comportamento, né? Aos imprevistos. Né? E aí uma estratégia, por exemplo, pensei aqui agora, né, de dica para quem fala, então vou começar a reparar nisso agora com o meu filho. Eu, por exemplo, sempre fiz muito, vou falar de novo aqui do pequeno, porque foi quando eu comecei de fato usar as ferramentas. Na hora de dormir é a melhor hora para conversar com criança, né? Porque na calma, dia né? Tem aquele vucu-vucu, então eu falo que na hora de dormir, você fala, vamos dormir, deita, mas dá uma vontade de conversar. Nossa, vem contar tudo. O que aconteceu na escola. Então eu começo a perguntar para ele, falo assim, aconteceu alguma coisa na escola que você ficou muito bravo hoje? O que deixou alguém bravo? Você viu alguém bravo na escola? E aí ele começa a identificar, e a minha professora falou num tom de voz mais alto, porque ela ficou brava porque o fulano fez isso. Ai, mãe, eu fiquei muito bravo na hora do lanche porque meu amigo pisou no meu pé. E aí ele começa a identificar as coisas que deixam ele bravo, nervoso. Resumão do dia, né? Alguém chorou hoje. Cada dia eu pego uma situação. E aí ele vai me contando o que aconteceu com os amigos. Esses dias ele falou, nossa, mãe, esses dias eu tô muito brava com a minha amiga porque fui ajudar ela na escola e ela bateu na mesa, e agora também não ajudo mais, porque ela ficou frustrada. Eu falei, nossa, ele sabe essa palavra, mas olha que a gente conversa. É muito engraçado ver uma criança falando frustrada. Você sabe o que quer dizer isso? Mas porque ele já tem um vocabulário, porque a gente já tá melhorando, né? Tem que ficar o dia inteiro falando disso? Não, mas pega uma hora que a criança tá calma e entra no assunto. Primeira vez que você vai falar, ele não vai nem entender. Mas você vai criando isso, né? Com situações do dia a dia. E aí vai nomeando, né? Os livros, né? As historinhas, assim, bem didáticas. Eu acho que ajuda bastante. Muito. Nossa, é muito bom. Ajuda muito. E é isso, e é no dia a dia. Quanto mais cedo a gente começar a normalizar, né? Precisamos normalizar a emoção, normalizar dar uma pausa ali para se acalmar. Ou até falar, né? Quando você perde a cabeça com a criança e perde a paciência, fala, olha, pedir você viu, desculpa, fiquei nervoso. Perdi a minha cabeça, não pensei, agi sem pensar, mas fiz errado, me desculpa. Eles vão vendo que tá tudo bem, perder a cabeça de vez em quando. É isso que a gente vai educando emocionalmente os nossos filhos. Fiquei triste, olha, aconteceu tal coisa. A mamãe ficou triste. Fiquei triste com a sua atitude. Enfim, porque assim, se a gente não expressa a nossa emoção, se a pessoa está olhando, convivendo com você e não percebe em você as mudanças, né, as alterações da sua emoção, como você se comporta, ela não vai saber ler a emoção. E aí ela começa a sentir nela, ela vai começar a achar que é ela que tem alguma coisa de esquisito. Engraçado, minha mãe nunca fica brava e eu fico tão brava toda hora. Eu tenho algum problema. Mas é esquisito, como assim nunca fica brava? Todo mundo fica. Uns mais, outros menos. Uns demonstra de uma forma, tem os temperamentos, né? Tem os temperamentos, claro, né?
Mas todo mundo tem todas as Sim. emoções. É impossível, gente. Não existe. Então, mas se você não normaliza, a criança não entende. Não entende. Falando em normalizar, que você trouxe, né, Paty, da criança, que a gente não precisa colocar coisas que frustrem, porque já tem muita coisa, vida frustrante. O contrário também. Que às vezes os pais, eles estão... A gente vê Evitando a hoje frustração. demais, assim, os pais numa busca desenfreada que o filho não pode se frustrar nunca. Sim, é verdade. E isso aí também é outro lugar que a gente não, né? Se não está, porque você Vai dá uma frustrar. tela para não frustrar, você, não Dá um quero dar doce. um doce, televisão a mais, né? Porque não quer que aquela criança se frustre, porque também é desconfortável para a gente ficar escutando uma criança chorar. Uhum. A gente vem naquele lugar de novo, que a gente está cansado, chega em casa, quer tomar um banho, descansar, e o menino quer assistir televisão, de repente você já deu o horário de tela. Ele quer falar com você, quer com- brincar. Então, aí, assim, uma dica também que eu quero deixar aqui, para a gente ir encerrando, é normalizar no sentido de perguntar, eu entendo que você está chateado, você está com raiva, ou você está triste, e nomeando isso, mas, a gente tem que seguir esse caminho aqui agora. Então, Entendo. isso já é uma coisa É que... um treino Um diário. treino diário. Uhum. Eu entendo, né? Valida a sua emoção, eu entendo que você está se sentindo assim, mas agora Não é possível. Não é isso possível. que você tá... Essa acho que, é o que eu eu queria. acho que isso é Um pouquinho por dia. importante. Um pouquinho por dia, todos os dias, Sim. e a gente chega lá. É Hoje isso eu aí. acho que é isso que a gente quer trazer, né? Isso mesmo. Vamos As trabalhar habilidades emoções dos nossos emocionais, filhos. normalizá-las todas. Não existe emoção boa ou ruim. Elas estão aí para ser sentidas Sim. e são São termômetros. Colocar aí na sua São rotina, nossos né? guias. Nossos 5 guias. minutinhos de conversa sobre emoções, nem que seja na hora de dormir. Isso mesmo. Vai fazer uma diferença grande lá na frente. Ajuda bastante. Até o próximo. Até o próximo. Até. Tchau, meninas. Tchau, tchau.